Boa noite, servidores. Segundo dia de campanha, grupo muito agitado, propostas, debates, enfim. Nós, da Chapa 1, Chapa 100% servidor, gostaríamos de pontuar algumas questões trabalhadas ao longo da nossa gestão. Primeiro ponto foi a regulamentação do horário de funcionamento do sindicato. Antes, o sindicato vivia fechado. A partir da nossa gestão, passou a funcionar de 8 às 17h30, de forma ininterrupta, de segunda a sexta-feira. Outro ponto foi a implementação da assessoria jurídica, algo essencial para o sindicato, tanto como entidade, quanto para a defesa de seus filiados. Foram inúmeras atuações, defesas de PADs, de retaliações, busca por direitos, requerimentos administrativos, enfim. Outro ponto foi a contratação de um contador com formação acadêmica, com experiência no mercado. Contador que sanou diversas irregularidades, como o registro da carteira de trabalho do caseiro, diversas atualizações perante o fisco, criou a folha de pagamento, que não existia, os empregados sequer recebiam contra-cheque. Atualizou a RAIS, os empregados não recebiam o PIS, enfim, colocou ordem na casa. Outro ponto foi o empoderamento das Ciretrans. As Ciretrans passaram a ter participação ativa na diretoria do sindicato, porque Detran não é só sede. Detran conta com a participação de todas as Ciretrans. Outra questão foi o registro sindical. Algo muito complexo, mas o sindicato encarou, deu entrada e hoje o processo tramita perante o Ministério da Economia. Mais um ponto que devemos considerar foi a luta pela manutenção do auxílio alimentação nos demais afastamentos. Desde o início da nossa gestão, nós trabalhamos na luta para garantir esse direito que queriam nos retirar. Então foram inúmeros ofícios, inúmeras tentativas administrativamente, mas que viemos a conquistar agora recentemente com a greve, com a participação de todos, com o suor de todos aqueles que lutaram para garantir esse direito, tanto para si, quanto para os demais colegas de trabalho. Fim da terceirização. Muitos não acreditavam, até zombavam. Mas o sindicato demonstrou que era possível e conseguiu. O que significa o fim da terceirização? Significa o fortalecimento do servidor. Significa que dinheiro que é desviado para outro destino sobre para o Detran, para a gente lutar para que seja convertido em benefícios para o servidor. Por isso a importância da luta contra a terceirização.
nomeação de diversos aprovados no último concurso público. Com a renovação do contrato de terceirização, dada quase como certa, muitos dos aprovados já tinham até perdido a esperança e foram chamados e hoje estão aqui conosco. Trabalho do sindicato, fortalecimento da classe. Quanto mais servidor no Detran, mais a classe se fortalece. E outra questão principal, justiça, para quem estudou, para quem se dedicou. E mais nomeações estão previstas para o próximo mês, de acordo com a CEGEP. Não há mais nenhum impedimento para que essas nomeações ocorram. E teremos mais servidores aqui, fortalecimento da classe e assim, em lutas futuras, facilitará com que nós conquistemos os nossos direitos de forma bem mais tranquila. Sindetran no mundo digital. O Sindetran foi inserido no mundo digital. Criação de um site novo, com transparência. Lá no site, o sindicalizado pode acessar a prestação de contas, ver todos os recibos, os extratos de pagamento, verificar a relação de filiados, enfim, de forma totalmente transparente. Está sendo alimentado, mas do ano de 2020 pode ir lá e acessar, e outros documentos que nós estamos inserindo. Além disso, a criação do Instagram, do Facebook, do Twitter, YouTube, dentre outros recursos tecnológicos, inclusive o que nós utilizamos para fazer nossas assembleias. Mais de 200 processos administrativos. Gente, mais de 200 processos administrativos. Isso é trabalho. Isso é muito trabalho. Muito trabalho. Citar alguns deles. Casos de remoção, mudança indevida de setor, medidas sanitárias contra a Covid-19, que o Detran negligenciou isso, inclusive descumprimento de decretos da Covid-19, o Detran foi muito negligente quanto a isso, abono de faltas, gente, questões assim de envergonhar. Água mineral e gás nas Ciretrans. A falta de água em Ciretrans era constante. Mesmo o chefe da Ciretran com cartão corporativo. O sindicato acabou com isso. Hoje não tem mais problema de água mineral nas Ciretrans. Gás, tinha Ciretran que fazia contribuição para comprar o gás. O sindicato acabou com isso. Certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, de Imperatriz, da sede, o sindicato exigiu. E diversas irregularidades foram encontradas. Então, são processos administrativos, prestação de contas, de cartão corporativo, que o sindicato atuou. Elencamos apenas esses, porque nós disponibilizaremos nas redes sociais. Inúmeros processos judiciais, tanto em defesa do sindicato, tanto na luta contra a terceirização,
contra os desmandos da diretoria do DETRAN, do auxílio alimentação, auxílio natalidade, que é de servidor, execução contra a fazenda pública, da terceirização, enfim, diversas denúncias. A nossa gestão pautou o seu trabalho na fiscalização, porque com a fiscalização dessa diretoria que desvaloriza o servidor e valoriza os comissionados e apadrinhados, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então, dessas denúncias, nós podemos citar, em relação à Covid-19, que, volto a dizer, o DETRAN foi altamente negligente, inclusive tem uma ação no Ministério Público, um procedimento em relação a isso. Descumprimento do decreto, descumprimento de normas. Também essas obras que acontecem da engenharia, que a gente observa acontecer aqui, sem nenhuma cautela, denunciamos para o CREA, inclusive o DETRAN foi multado em uma dessas denúncias. Denúncias sobre o retorno das atividades em Codó, queriam obrigar os servidores, todos os servidores, a voltar a trabalhar na época da Covid, da pandemia. O grande problema da água, da nossa água que nós consumimos, que a Vigilância Sanitária já fiscalizou, já encontrou problemas, já autuou o DETRAN, vai retornar para verificar se a água está boa para o consumo. E diversas denúncias sigilosas que nós não podemos, no momento, divulgar para não comprometer as investigações. Denúncias sérias, inclusive. Por fim, o vídeo vai ficar longo, mas é natural, foi a construção da pauta de reivindicações. A pauta de reivindicações que foi construída de forma altamente democrática. Altamente democrática. Participação de servidores, sugestões, tudo que se encontra hoje na nossa pauta de reivindicações, aprovada em Assembleia, foi de acordo com o apoio dos servidores. Gente, nós passamos o período do amadorismo. Passamos esse período. Entraremos agora em um estágio avançado. A continuidade desse trabalho é uma necessidade para que possamos concretizar, ou seja, colher os frutos do que foi plantado ao longo dessa gestão. Elencamos aqui alguns pontos que dá para ver que houve trabalho sério, com resultados. Então, a chapa 100% servidor. A luta continua.